cessou, o jugo foi tirado, uma grande luz se viu, sobre a morte resplandeceu. Seu governo não terá mais fim, o seu reino é de paz. O seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, Deus forte, Pai eterno, o seu nome é Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a vara do opressor cessou, o jugo foi tirado, uma grande luz se viu, sobre a morte resplandeceu. Seu governo não terá mais fim, o seu reino é de paz. O seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, Deus forte, Pai eterno, o seu nome é Príncipe da Paz. O seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, Deus forte, Pai eterno, o seu nome é Príncipe da Paz. O seu nome é Príncipe da Paz. Graças a Deus, hoje, segunda-feira, estamos começando a leitura do livro de Hebreus, um livro incrível falando a respeito do sacrifício de Cristo, da obra da cruz, da nova aliança, e que ele veio para ser o primeiro entre muitos irmãos. Sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui comigo para essa leitura. A gente começa a semana lendo essa história, né, que é a história de Deus, a redenção das nossas vidas, a redenção de todas as coisas. Deus enviando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, nos trazer salvação e cumprir tudo aquilo que ele havia prometido, que ele havia falado através dos profetas, através de tantas formas. E como nós vamos ler aqui agora, ele nos falou pelo Filho, pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero lembrar vocês de deixarem o comentário de vocês, por favor. É um livro riquíssimo. Nós temos tanto a extrair e aprender e meditar desses textos, né, do livro de Hebreus. Então, nós vamos iniciando e você pode deixar aqui o seu comentário, tá bom? No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos,
a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: eu te gerei, e outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Também diz: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Eu gosto muito do livro de Hebreus. Eu acho que é assim, ele traz um conteúdo que nós precisamos estar lendo e relendo. Bom dia, Eli. Bom dia a todos. Su, quanta coisa linda tem nesse livro de Hebreus. Muito maravilhoso, não é? Deus colocou no seu coração para nós estarmos estudando esse livro e é maravilhoso. Posso fazer já o meu comentário sobre o primeiro capítulo? Eu quero destacar o versículo 10, que mostra Jesus na criação, no início de todas as coisas, versículo 10, e acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Depois, no versículo 12, fala que tudo isso vai passar, toda essa criação vai passar, mas no final do versículo 12, mas tu és imutável e os teus dias não terão fim. Jesus estava desde o princípio e é eterno e estará sempre. Que Jesus é Deus. É interessante a gente analisar depois, lá pelo meio do livro, até o final. A gente vai ver e relembrar, quem já leu, né, como ele traz a centralidade de Jesus. E isso que você também falou, ele, né, Jesus sendo filho de Deus. Porque para o judeu, não existia essa questão de filho, né, de Jesus vir como ele veio. Simples, ainda não. Vencedora, né, eles esperavam um grande rei com poder, como um rei que nós conhecemos aqui na Terra. E Jesus não veio dessa maneira. Então, aqui, o autor a essa carta, ele traz essa centralidade, esse foco, que Jesus é o Filho de Deus, né? Eu quero fazer um comentário a respeito desse início aqui, o primeiro e o segundo versículo, que diz: havendo Deus falado por aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, por meio de profetas, né? Nesses últimos dias, porém, nos falou pelo Filho. É muito interessante. O João, o livro de João, o Evangelho de João, ele começa dizendo que Jesus é a palavra, né, do verbo, que o verbo estava com Deus, que no princípio o verbo estava com Deus. E ele vai falando e chega lá pelo meio do capítulo 1, ele diz que esse verbo, essa palavra, ela se tornou carne. E Deus está, a palavra de Deus é Jesus Cristo, João revela. E aqui também ele fala, olha, foi falado de muitas maneiras, foi falado através dos profetas, muitas vezes aos nossos pais, mas agora a nós
Deus nos falou através do Filho. E eu vejo assim essa linha do tempo, né? Essa história de Deus. Porque a Bíblia, ela é a história de Deus, é a nossa história com Ele, é uma história de amor a Bíblia. Se a gente entender, né, que Ele vai traçando, que Ele vai conduzindo tudo para que Jesus venha e nos traga a redenção, e daqui a pouco, finalmente, nós vamos estar com Ele de uma outra maneira, com o nosso corpo glorificado. Então, a gente vê que é uma linda história de amor do nosso Pai. E Jesus, ele é essa palavra que lá no início, desde o início, né, Deus, na criação, Jesus Cristo já é revelado. Como aqui mesmo está falando no versículo 3. Todas as coisas pela palavra. Sustenta todas as coisas pela palavra. E Colossenses diz, né, que Jesus, ele recebeu um nome, ele é sobre todas as coisas. Jesus, ele está acima de tudo. Ele ganhou um nome que é sobre todo nome. Todo o poder foi dado a ele. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, Jesus, lá no início, era a palavra. Agora, aqui no Evangelho de João, ele vem e se manifesta como carne. Por que como carne? Porque nós somos carne. Sim. Então, ele se manifesta como um ser humano, ele deixa a sua divindade, se revela a nós da mesma maneira que nós, para ter essa igualdade de irmãos, que tanto o livro de Hebreus fala, né, que ele é o primogênito de muitos irmãos, isso é tão lindo, isso é tão profundo. E ele ensina os discípulos a orar, nosso Pai. O Pai é nosso, então é meu e seu. Então, um Pai que é meu e seu, quer dizer, nós somos irmãos. E Jesus se revela dessa maneira, a palavra se torna carne, habitou entre nós e nos leva a Deus como filhos, como seus irmãos. Então, essa manifestação de Jesus, eu vejo como o propósito maior agora, depois que Deus falou de tantas maneiras no decorrer da história, agora ele falou através de Jesus Cristo, seu Filho. É o Filho, agora não é um profeta, não é um representante legal, não é uma situação, não é por meio dos 10 mandamentos, agora é por meio do seu próprio Filho. Ou seja, ele mesmo veio. Porque o seu Filho é um com ele. Jesus é um com ele. Ele diz, eu e o Pai somos um. E ele veio representar, ele veio manifestar o Pai. Jesus Cristo não veio manifestar Deus. Ele veio manifestar o Pai. O Pai. Então, por isso ele combateu tanto a religião, né? E combateu tanto os fariseus. E toda a religiosidade da época, porque eles haviam se perdido muito em tudo isso. Jesus vem e fala, olha, eu vim agora manifestar o Pai. Eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E assim ele nos ensinou e nos leva como filhos. Nós agora somos seus irmãos, nós somos filhos de Deus, que é o nosso Pai. Então, o propósito, né, agora se cumpriu através de Jesus Cristo. Tudo que Deus havia feito na história até aqui, agora ele vem com a revelação maior, com verdadeiramente aquilo que poderia nos redimir, o seu Filho. O seu Filho, ele próprio encarnado, veio até aqui, desceu, veio, habitou entre nós, e lá em João diz, ele tabernaculou, ele habitou em nosso meio, que aliás é um desejo de Deus, desde lá, quando tirou o povo do Egito, ele diz para o povo, né, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero ser Deus de vocês, eu quero estar no meio de vocês. E aí ele traz a ideia do tabernáculo, Moisés constrói, depois Davi coloca a adoração. Como a gente vê o desejo de Deus de habitar no nosso meio. E esse desejo é tão grande que ele enviou o seu próprio Filho para nos chamar também, através de Jesus morrendo, ele nos chamou, ele nos trouxe para perto. E nós agora somos filhos também. Amém, gente?
E Jesus é isso que nós estamos vendo na palavra dele, né? Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por ele, para ele são todas as coisas. Ele é acima de tudo, acima dos anjos, ele é acima de todas as coisas. Graças a Deus, né? Que coisa linda, gente, que é essa palavra. Ah, pastor Ivoneide, deixa eu chamar minha amiga Ivoneide aqui. Então, é isso, né? Que a gente possa meditar nessa centralidade de Jesus e esse encarnar de Jesus, né? Ele sendo a palavra, encarnou e habitou entre nós e fez o seu sacrifício, cumpriu o papel da redenção e está sentado à majestade do Pai, do Deus eterno, do Criador para todo sempre. E nas mãos dele está esse sustento. E a minha e a sua vida. Né? Nós que recebemos esse Jesus no nosso coração, entregamos a nossa vida para o senhorio dele, nós temos a sustentação da nossa vida nas mãos dele. É ele que nos sustenta. Se ele sustenta o universo, ele sustenta o meu universo, ele sustenta a minha vida, sustenta a sua vida. Né? Então, fique com essa palavra. Eu sugiro que você releia novamente esse capítulo 1, né, outras vezes durante o dia. Vale a pena a gente decorar alguns versículos. Isso nos fortalece, isso traz um entendimento mais profundo desse relacionamento com Jesus, com Deus, como filhos, né? Oh, deu certo agora. Bom dia, meus amores, tudo bem? Tudo bem, que bom que você entrou para trazer seu comentário antes da gente encerrar. Eu só gostaria de fazer um acréscimo, né, da belezura, da maravilha deste livro de Hebreus, né, que nós vamos iniciar essa semana, estamos muito animadas com isso, né, é muito interessante, porque a gente também estuda, a gente também aprende, a gente novamente tem aquela passada mais especial dentro do livro, né, e isso é lindo, isso é maravilhoso, só nos acrescenta. Eu gostaria de dizer, né, em todos esses estudos que eu fiz esses dias, alguns historiadores consideram Hebreus como se fosse o quinto evangelho, né? Alguns têm o Hebreus como isso, por conta de quê? Por causa que os 4 evangelhos, ele vai falar do ministério terreno do Senhor Jesus. E Hebreus, ele fixa em falar no ministério celestial do Senhor. Né? Ele vem naquela hora que os judeus estão assim, angustiados, tristes. Alguns judeus, né, que até então já criam no Senhor Jesus, estavam meio angustiados por conta da morte, da perseguição, estavam querendo retroceder. Aí o autor de Hebreus vem assim, vamos dizer assim, no fígado, né? Dizer, retroceder para onde? Fazer o quê? Cristo, ele é Deus, né? Ele é o Filho que o Senhor Deus colocou na terra para ministrar, para ser nosso intercessor, advogado, né? Como retroceder? Não tem como, é caminho de morte, né? Então, a gente vai percorrer no livro de Hebreus com essa palavra muito enfática do autor, né? A importância, né, desse ministério celestial, mostrando que ele é muito mais importante que anjo, que Moisés, que Arão, que Josué. Ele é o Filho unigênito de Deus, né? Quem está no caminho dele não retrocede, né? Vamos caminhar para frente. Creia, esta palavra mesmo, não se amedrontem. E quantas vezes nós precisamos desta palavra no nosso coração, né, Su? Quantas vezes, quando vê aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa forte, né? Vem aquele... Aí a gente tem que pegar o livro de Hebreus, ler ele e dizer, pera ainda, calma aí, olha o que Deus está falando. Não retrocedemos. A própria palavra diz, né, que nós somos daqueles que não retrocedem, né? Nós estamos firmes dentro desta palavra, desse alicerce, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Não tem como retroceder. E que nós possamos estar aí firmes nesta palavra, aprendendo um pouquinho mais deste livro, que é simplesmente maravilhoso, e nós vamos vibrar todas as manhãs aqui juntos, né? Para poder termos esse momento também de bênção, de alegria em família cristã, amém?
Amém. Você tocou bem no ponto, assim, do que me levou a escolher esse livro, né? É, eu fico olhando para o livro de Hebreus e tem alguns versículos que são chave na nossa vida, de nós entrarmos no Santo do Santo com confiança, e tudo isso que você falou de não retroceder, como nós precisamos esse tempo, né? Estamos a um passo, como o povo lá estava, depois, né, não quero adiantar aqui os comentários, mas é como aconteceu com o povo de Israel, a um passo da terra prometida, e de repente eles começam, né, a ficar pelo caminho. Então, como eu acho importante esse livro para a gente agora, para a gente se firmar nas promessas, para a gente não retroceder, para a gente entrar com confiança, porque ele, Jesus, ele morreu por nós, ele liberou esse acesso, nós temos livre acesso à presença do Pai. Não há motivo para a gente ficar no erro, no pecado, no desânimo, na angústia, na tristeza, olhando para trás. Não há motivo, porque Cristo abriu esse caminho. Então a gente entra no trono de Deus, né, nesse lugar do santuário do Altíssimo, que tanto nós lemos lá em Salmos, que Davi amava, né? Davi falava com tanto amor, que o sonho da vida dele, o objetivo da vida dele era estar no santuário de Deus. Jesus abriu esse lugar para nós, né? Então nós temos essa oportunidade, nós temos esse livre acesso. Então a cada dia nós podemos estar nesse lugar, com esse acesso livre. Não há motivo para retroceder, porque nele encontramos toda a força que nós precisamos, como está aqui no versículo 3. Ele sustenta todo o universo, sustenta as nossas vidas também, até o fim, né? Até todas as coisas se cumprirem. Está perto, gente, está tão perto, nós precisamos desse fortalecimento, né? Eli, mais algum comentário? E eu queria reforçar essa afirmação do pastor Ivoneide, que foi escrito no momento, no ano 70, então aparece esse livro de Hebreus para chamar a atenção, a comunhão e a perseverança, e aponta para os nossos dias mesmo, onde as pessoas colocam N prioridades e, se der tempo, vamos para a comunhão. E é na comunhão que Deus renova a bênção da vida. A vida abundante de Deus é manifestada na nossa comunhão, ela é renovada quando a gente congrega, quando a gente está junto, quando nós estamos na comunhão. A gente não se esqueça de que realmente nós estamos muito próximos, mais próximos do que a gente avalia da volta de Jesus. Esse período que vocês comentaram foi um período de uma perseguição muito terrível, né, contra os cristãos, contra a igreja daquela época. Então, coisas históricas que aconteceram ali naquele período. Então, essa carta vem... E agora, nós sabemos que a igreja está entrando num período de perseguição, como nunca aconteceu, né? Então, que a gente seja fortalecido, eu e você, possamos nos firmar. Eu nunca esqueço que em janeiro nós fizemos um programa de provadas, né? Meditação em provadas, foi no mês de janeiro. E a Eli começou falando sobre a importância de nós armazenarmos, né? Foi logo ali nos primeiros capítulos, de armazenarmos a palavra de Deus. Por quê? Como a formiga, né? Como a formiga se prepara. Porque chega o tempo do inverno. Se você não armazenou, você não vai ter suprimento para esse período, né? Então, a palavra de Deus, ela é um armazenamento de forças para nós, um armazenamento de alegria, de paz, de confiança, para que em momentos difíceis, hoje, momentos que você tem aí no seu dia de dificuldade, você vai ter essa força. A semana que vem, você vai se lembrar desses textos, desses versículos, de um comentário de alguém, e você vai ser fortalecido, você vai ser vitorioso. Então, essa palavra de Hebreus, esse texto de Hebreus, ele traz para a gente um fortalecimento, um entendimento. Não assim a gente só lendo, fazendo comentários de uma maneira simples, né?
mas isso vai entrando no nosso coração, porque nós estamos aqui comentando de uma maneira simples, mas a ação do Espírito Santo, ela é profunda. A ação daquele que está aqui conosco, diante da sua palavra, ela é profunda. A palavra de Deus vai entrando nas nossas juntas e medulas, lá nas divisões que nós temos dentro de nós, vai transformando a nossa mente. Por isso, é um armazenamento para os dias difíceis, para dias que você precisa tomar decisão e não sabe o que fazer, para dias que você precisa dar uma palavra para alguém e, de repente, uma situação que você nunca nem viveu e você fica, e agora, o que eu falo? Você vai ter dentro de você, é um armazenamento para você orientar seus filhos, para você daqui a pouco dizer isso para os seus filhos, olha, vamos ficar firme, porque lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo, ele sustenta todas as coisas. Está escrito que ele subsiste, que o trono dele subsiste para sempre, e nunca terá fim. E é nele que nós estamos, nesse lugar que nós estamos, onde o nosso rei está governando tudo. Então, é um fortalecimento para nós. Quero falar um pouquinho da perseguição que você mencionou. Nessa época, no ano 70, havia uma grande perseguição e Deus permitiu com um objetivo. Olha, nesse horário o solzinho já vem subindo em cima de mim. E Deus permitiu essa perseguição para que o evangelho fosse pregado a toda raça, povo, nação, a toda criatura. E hoje, a igreja é chamada novamente, através dessa perseguição, através dessa pressão dos meios de distrair o povo de Deus para que ele se afaste do foco de aguardar preparado o Senhor Jesus, né? Aguardar preparado. Nós estamos nessa mesma perseguição, então é hora da gente falar. E eu quero deixar um desafio aqui logo nesse primeiro capítulo, desafio para nós falarmos sobre família. Nós vivemos em família. Eu, Sueli, pastor Ivonene, de você que nos acompanha, vive em família. Família é essa congregação que fala aqui que eles estavam negligenciando a família da fé. Nós vivemos na família biológica e vivemos na família da fé. Nós vivemos em família. Família é um valor importante para nós. Esse valor está se deteriorando. Nós precisamos nos levantar e falar. E eu desafio você a falar para todos os cantos, onde você estiver, faz um comentáriozinho e enfia o valor da família, porque nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. E se nós não fizermos a diferença, a perseguição vai ficar maior ainda, para que a gente fale do reino de Deus. É muito bom, né? Mas amanhã a gente está de volta, então lembrem-se, façam essa leitura de novo, em outro momento do dia, quem sabe à tarde ou à noite, leia novamente esse capítulo 1, não é comprido, gente. Rapidinho você faz isso, sabe? Você vai ver ainda que o Espírito Santo vai falar mais coisas para você. Precisamos ser intencionais nas nossas relações, a Helene está colocando. Exatamente, é tempo de nós sermos intencionais, falarmos com intenção, fazermos com intenção. Nada por acaso, nada para fazer o seu coração, não. Agora é com a intenção de divulgar o reino de Deus, de dizer que Jesus Cristo sustenta todas as coisas, que ele foi enviado por Deus, sendo filho de Deus, para nos resgatar e nos colocar também nesse lugar, que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que ele vai reinar eternamente, que ele está entronizado e ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Amanhã estamos de volta. Muito obrigada a todos os comentários, todos vocês que participaram. E obrigada às minhas duas lindas amigas. Amanhã a gente se encontra, né? Tenham aí um beijo grande. Um excelente dia. E que a palavra de Deus transforme seus pensamentos e suas emoções hoje. Grande beijo a todos. A gente se vê amanhã.